Olá, eu vou fazer com vocês um projeto no Canvas com técnica de Mix Media. Eu vou usar a folha de Canvas da Karina Sartor. A coleção é Relax, número 14. A folha de Canva, ela tem um lado natural e outro branco. Nós vamos usar a parte branquinha, tá ok? Aqui eu tenho um pincel chato, vou umedecer bem ele na água para ficar bem úmido e vou pegar uma tinta PVA cor-de-rosa. Vou colocar um pouquinho aqui na tela. A quantidade vocês podem pôr maior ou menor. Agora eu vou pegar uma espátula dessas de plástico, pode ser um cartão também antigo, e vou espalhar essa tinta. Esta espátula é aquelas de plástico comprada em loja de artesanato. Aqui eu tenho um paninho desses de limpeza umedecido com um pouquinho de água. Então vou espalhar aqui sobre a tinta e vou espalhar bem aqui sobre a página de Canva, tá? Então vocês podem espalhar, não tem sentido certo, então pode ser de baixo para cima, de cima para baixo. Então aqui estou espalhando, vou deixar ele um pouquinho mais forte em cima e mais clarinho embaixo, como se fosse uma aquarela. Então deixa eu passar aqui nos cantinhos, aqui do ladinho, e vou deixar um pouquinho mais claro aqui em cima, ficou muito forte, e agora aqui do lado. Então estou espalhando com o paninho um pouquinho úmido. Agora eu vou pegar e vou molhar meu pincel novamente, tirar um pouco de excesso da outra tinta e vou passar aqui, usar a tinta PVA branca fosca. Então vou colocar aqui um pouco de tinta, não coloquei gesso porque o gesso é muito úmido. Então aqui o gesso ele é mais aguado, a tinta PVA é um pouquinho mais firme. Então aqui coloquei, agora eu vou pegar a espátula e vou espalhar essa tinta branca. Vou tirar o excesso da outra cor. Deixa eu pegar um paninho seco. E vou tirando e para poder espalhar. Então agora eu vou pegar, molhei um pouquinho na água e passei uma tinta bege, é uma tinta fosca também, PVA fosca. Então aqui eu estou espalhando sobre o branco. Então espalha, vocês podem colocar mais, espalhando em várias direções. Eu vou, acho que colocar um pouquinho mais. Então aqui eu coloco e vou espalhando. Se houver necessidade, molhe um pouquinho a ponta da espátula na água. Deixa eu limpar, porque eu vou usar o pincel agora. Então agora molhei, umedeci bem o pincel, aguei ele bem e vou espalhar essa tinta, tá? Então eu estou espalhando, vou espalhar em toda o layout, né, a página, e vou pegar um desses paninhos de limpeza, tá? Esse está seco e vou espalhar essa tinta misturando toda ela. Então estou espalhando aqui. Vocês espalhem, também pode espalhar de várias maneiras, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, não tem muita sequência, tá?
Então, eu espalhei aqui, vou deixar mais claro algumas partes. Quanto mais vocês passarem o pano seco, mais clarinho vai ficar. Então, passei aqui dos ladinhos. Aqui vou deixar o centro um pouquinho mais escuro. Agora eu vou pegar e vou colocar aqui um pouco de tinta PVA branca. Essa tinta é uma tinta betume, eu gosto muito de usar ela por causa da fixação. Então aqui eu vou espalhar com a espátula aqui nos cantinhos, nas laterais e no meio, um pouquinho de branco. Agora eu vou pegar tinta aquarela cinza em tubinho. Vou colocar aqui em cada parte branquinha, eu vou colocar um pouquinho do cinza. Então aqui coloquei e vou pegar a minha espátula e vou misturar o branco com o cinza. Então aqui eu tô misturando. Algumas partes vão ficar com mais branco, outras com menos. A direção também vocês podem mudar. E se precisar, eu vou colocar, acho que um pouquinho mais de branco. Deixa eu pegar aqui, deixar aqui onde está essa parte mais cinza com um pouquinho mais de branco. Então eu espalhei. Agora eu vou pegar e passar um marrom por cima disso. Esse é um marrom, ele é um tom marrom mais escuro do que aquele bege. Ele vou passar assim por cima mesmo, tá? Se houver necessidade, dá uma molhadinha na espátula. Agora deixa eu limpar essa sujeira, porque senão vai me manchar toda a parte de baixo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um paninho úmido também um pouquinho e vou misturar toda essa tinta. Então eu vou passando e vou dobrando ele para pegar a parte mais limpa. Vocês podem usar mais paninhos, não precisa ser o mesmo. Quando saturar esse, vocês podem pegar um outro. Ele só tem que estar um pouco umedecido. Então, estou misturando aqui as cores. Vocês podem deixar uns tons mais claros ou mais escuros. Vai depender do tom que vocês querem chegar. Então, aqui eu espalhei, o cinza ficou mais no centro. Opa! Eu vou pegar agora essas espátulas de plástico que é de decorar bolo. Eu comprei em casa de festa e cada ponteira tem um desenho. Eu vou pegar um desses desenhos e vou fazer riscos na tela. Então estou riscando, eu quero que fique marcado. Pode tirar o excesso de tinta que vocês riscaram, pode riscar para vários lados e passar mesmo sobre a tinta em todos os lugares. Deixa eu pegar agora a ponta do pincel para fazer vincos mais fortinhos. Esses vincos, eles vão aparecer depois quando nós fizer as outras camadas de tinta. Então eu fiz aqui. Quanto mais risco, mais detalhe vai ficar na outra camada. Agora eu vou pegar um paninho seco e vou tirar o excesso de água. Então vai ficando úmido por causa da água, eu vou passando a mão. Esses paninhos têm uma padronagem nele que vai ficar também marcada na tela. Então é bem bacana, é paninho de limpeza que vocês encontram no supermercado. Então aqui eu tô passando, tô tirando o excesso e aqui ó como ficou. Então onde vocês verem que tem mais água, vocês vão dando mais batidinhas com o pano.
Agora eu vou pegar, não vou usar branco, vou pegar aqui primeiro limpar a minha espátula e vou usar, deixa eu ver aqui. Esse aqui é uma tinta que eu tinha misturado antes e achei mais clarinha. Mas agora eu vou colocar, eu usei o branco misturado com o rosa mais clarinho, e vou colocar mais branco. Ponho alguns pontinhos para dar uma misturada. Então agora vou pegar, deixa eu ver se é melhor o pincel. Então vou passar levemente essa parte, dar uma misturada, tá ok? Eu quero que o branco fique um pouquinho por cima dessa parte cor-de-rosa que a gente passou. O sentido também pode ser aqueles que vocês escolherem. Então já passei aqui em quase todo o Canva e vou usar agora esse stencil que é da coleção Rap da Karina Sartre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um paninho seco, eu coloquei o stencil e vou limpando. Eu vou limpando para tirar o excesso da tinta branca. Esse excesso, ele vai sair e vai deixar uma marca de relevo baixo. Essa marca que fica mais baixinha atrás do stencil é o relevo baixo. Então vamos tirando o excesso de tinta e vou fazendo desenhos em toda a página. Então vou tirando e vou mudando a posição do stencil. Esse stencil é muito bonito, ele é todo rendado, ele tem umas flores. No efeito final fica maravilhoso, ele fica com bem parecido com uma renda, é bem interessante. Então eu estou tirando aqui todo o excesso da tinta. A tinta, eu tinha colocado tinta branca. Vocês podem usar o gesso também, mas vai ficar um pouquinho mais úmido. Agora eu vou pegar o gesso para fazer a camada de relevo alto. O relevo alto eu venho por cima do stencil. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar, acho melhor em vez de pincel, eu vou pegar a espátula. Então eu vou passar com a espátula o gesso. Vou passando em toda a extensão do stencil, um pouco mais, um pouco menos. A quantidade de gesso vai depender de quanto vocês querem deixar de relevo. Ele vai ficar baixinho mesmo. Não tão gordinho que nem pasta acrílica. Então, estou passando, vou fazer agora vários desenhos em cima dessa página. Então, vou fazer aqui no canto. Eu vou preencher a página inteira. Então aqui estou passando e deixa eu fechar aqui esse cantinho para passar para outra parte. Então aqui vou fazer, começar a fazer em cima daqueles que eu já fiz. Então na realidade eu acabo tirando o excesso de gesso que eu passei. Então aqui eu vou fazendo isso em toda a página. O que esse efeito dá? Ele vai fazer com que fique igual uma renda. Então quando a gente olhar depois de seco, vai parecer que vocês pegaram uma renda e passaram gesso e colocaram em cima. Então aqui vou passar nos lados, passar um pouco mais aqui em cima para ficar um pouco mais rendado. Esse stencil é bem bacana, ele dá um efeito bem interessante. Então aqui deixa eu pegar os ladinhos, vou pegar aqui embaixo.
Deixa agora eu pegar aqui no cantinho, os cantinhos para não ficar tão escuro. Então aqui eu vou pegar, passar um pouquinho mais. Eu sempre coloco em alguma bandejinha ou algum suporte para não ficar com tanto excesso na hora da gente colocar. O gesso a gente tende a colocar muito, daí ele fica muito forte. E aqui ele tem que ficar um efeito quase com uma aquarela sobreposta em cima da outra. Então eu tô tirando e deixa eu fazer aqui em cima para ele ficar todo rendadinho. Então vou passar aqui aonde vocês podem fechar tudo ou deixar alguns espaços mais abertinhos. Nos espaços que vocês não fizerem, ele vai ficar a cor que estava embaixo. Deixa eu passar aqui no cantinho. Então aqui eu passei aqui. Vou passar aqui no outro cantinho também. Tá. Bom, agora eu vou pegar e vou pegar um paninho seco e novamente passar e tirar a umidade. Assim já fica a marcação também do desenho, do relevo que tem no paninho. Esse paninho é bem interessante. Então aqui eu tirei, vou dando as batidinhas. E deixa eu pôr para lá isso aqui. Aqui eu tenho café passado, é café em pó e não de granulado, né? Mas eu passei bem forte e vou usar aqui para fazer manchinhas com o café. Então eu faço as manchinhas, vocês podem colocar a quantidade que quiserem. Se gostarem mais envelhecido, mais café. Então eu vou pegar o stencil, um paninho tá seco e vou passando em cima das manchas de café. Então vai ficando o relevo. Então aqui quando não vai a tinta por cima ou alguma coisa que vocês quiserem usar por cima do stencil, se torna um baixo relevo. Então aqui vou pôr mais porque eu gosto dele, eu quero ele com carinha bem de envelhecido. Então aqui quanto mais café, mais envelhecido fica, tá? Então aqui passei, tô passando o stencil, né? Podem ver que vai ficando a marcação do desenho embaixo. Quanto mais vocês passarem, mais marcado vai ficar. Então aqui como é que ficou o efeito. Paninho novamente, né? Porque ele tá bem úmido. Então vou dar uma secada para tirar o excesso. Não tô usando secador, como vocês estão vendo. É somente o paninho mesmo. Então deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Vou passar mais um pouquinho. E manchou, acabei manchando com uma tinta marrom, um pouco de tinta marrom que estava embaixo, acabou ficando embaixo do canva. Então eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, dar uma clareada aqui nesse marronzinho que ficou mais escuro. Então vou aproveitar, já mancha aqui e acho que vou manchar também os outros cantinhos. Assim fica parecido com aquele de cima. Então aqui estou dando uma manchadinha, um pouquinho mais de tinta marrom. Pode ser o bege também. O pano já tá sujinho, né? Então ele vai pegar e vai ficando mais clarinho. Então aqui, ó, vou pegar e vou
Ó, aqui, ó, ficou bem desenhado. Então aqui vou tirar um pouquinho mais o excesso. Ele vai ficando bem úmido, então tem que estar dando uma secadinha. Essa aqui é aquelas placas de relevo que quebrou no meio. E para não perder, eu costumo usar para fazer um relevo nas pinturas. Então aqui eu vou pegar a tinta PVA branca e vou passar. A tinta PVA ela é mais firminha do que o gesso. Ela vai ficar mais firme na placa, mas pode também ser o gesso. E se vocês quiserem um relevo mais firme, pode ser a pasta acrílica. Então vou carimbar, dar uma apertadinha e vou carimbando os padrões aqui na página, tá? Então, já fiz algum desenho, agora eu vou passar um pouquinho mais e fazer um pouco mais. Esse aqui eu escolhi da placa, tem o relevo alto e o baixo. Eu peguei o baixo, tá? Primeiro. Então, tô passando mais tinta aqui. E vou fazer um pouco mais. Vou carimbar aqui mais em cima. E um pouquinho aqui embaixo. Então ele fica um desenho bem interessante, é uma maneira de usar algo também que vocês não costumam usar. Então aqui, deixa eu dar uma limpada. E esse aqui é a parte do relevo que é o mesmo, né? E essa aqui é a parte que é mais altinha. Então vou pegar aqui e vou passar tinta também. Então, deixa eu pegar aqui, vou pôr esse bege ou clarinho. Deixa eu dar um pouco de café aqui para deixar um tom mais envelhecido. Vou pegar, deixa eu ver agora aqui, acho que eu vou pôr um pouco de branco. Na hora que for bater ele como carimbo, ele vai ficar as manchinhas brancas. Para não ficar parecido com o tom que está embaixo, vocês podem firmar um pouquinho mais a mão para ele penetrar melhor. Então, estou batendo ele, não bato bem em cima daqueles que eu fiz. Deixa eu agora passar o marrom. O marrom já tem o branco aqui misturado, ele acaba até ficando mais claro. Vou pôr um pouquinho de branco, uma misturadinha, e vou carimbar, tá? Então aqui, deixa eu pegar a tinta e pôr mais em cima aqui, tá? Então misturei aqui e vou dar mais carimbadas. Então vou pegar e fazer mais textura. Tudo isso é textura em cima de textura. Então vou pegar e vai fazendo. Se você achar que tem que usar outros desenhos, também você pode usar. Então quanto mais desenho e textura, mais interessante fica. Então aqui deixa eu tirar essa manchinha, caiu uma mancha de tinta aqui. Então aqui eu tô tirando o excesso e vou mostrar para vocês. Ó, ficou bem interessante, tá? Ele fica com várias camadas de relevo. Então agora eu vou pegar, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Eu vou pegar aqui essa esponja, eu deixei de molho, aquelas esponjas marinhas. Então eu deixei úmida para ela ficar bem macia. Vou pegar aqui tinta aquarela mostarda. Ele é um ocre, o nome da cor é ocre. Vou pôr um pouquinho. Deixa eu pegar aqui também, deixa eu ver com o que eu vou pegar. Vou pegar aqui um pouco de café.
Vou colocar aqui junto. Eu vou pegar a esponja, vou dar batidinhas aqui. Vou dar uma misturadinha, ela já tá bem úmida, tá bem aguadinha. E vou pegar e vou bater aqui em cima daquela placa que eu usei anteriormente. É só para dar um toque de iluminado mesmo, tá? Vai ficar mais iluminado porque é uma cor mais forte e mais clara. Então aqui, ó, em alguns pontinhos só para iluminar alguns pontos, tá? Então, ó, coloquei em alguns pedacinhos. Deixa eu bater. Bom, agora nós vamos pegar e eu vou usar o stencil novamente. Ele tá bem sujinho. Deixa eu aproveitar esse sujinho e vou dar batidinhas aqui, tá? Vou tirar, limpar o stencil aqui no trabalho. Então, tô tirando aqui o excesso atrás, que ele tava sujinho. E esses stencils sujos, eu costumo reciclar eles, tá? Eu uso em outros projetos. Depois eu vou fazer um passo a passo mostrando isso. Então, eu pego, tô tirando aquele excesso de tinta que tinha atrás do stencil. Eu vou passar o paninho e vou deixando mais clarinho em algumas partes. Então eu vou pegar e vou fazendo isto. E deixa eu fazer aqui. Agora eu vou mais um pedacinho. E pronto. Finalizamos o projeto. Eu espero que tenham gostado e que vocês curtam em fazer.